Pronto, Francisca. A senhora Boa só. noite a todos. Eu sou Francisca. Antes de mais nada, agradeço ao João por mais uma vez esse convite tão bom, tão gostoso de participar com vocês do curso, com essa aula sobre o direito dos animais. É um assunto um pouquinho árido, mas tem que ser feito, né? É importante a gente saber. Eu participo de algumas atividades na Casa do Caminho, sou voluntária no Grupo Espírita Casa do Caminho, tanto quanto o João, né? Ali trabalho no curso de introdução ao Espiritismo, sou colaboradora também no curso de educação mediúnica, trabalho na desobsessão, na fluidoterapia, por enquanto. Então vamos fazendo aí, vamos ajudando no que é possível, né? E tem essa satisfação de retornar sempre para falar um pouquinho sobre o direito dos animais. Peço desculpas de antemão para quem já por acaso tem assistido essa aula, tem alguma repetição, né? Mas a legislação se mantém, evolui, mas o básico continua, a gente tem que repetir coisas. Então, nós vamos acompanhando o que vai acontecendo, atualizando. Se alguém já presenciou, já participou da aula, então me perdoe, mas vamos seguir um pouquinho mais adiante hoje. Agradeço novamente. Bom, então, se nós vamos falar sobre o direito dos animais, né, é justo perguntar: será que eles têm direitos? Né? O que é que vocês acham? É impossível não ter, sendo tão bonitinho, já pensou? Olha, dá para ser mais bonito? Coisa linda, né, pessoal? Eles têm sim. Graças a Deus, têm direitos, todos nós temos, o que precisa é ser reconhecido. Todos nós temos direitos elementares, né? E às vezes a legislação reconhece, outras não, outras levam tempo para reconhecer. Então, nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre a proteção legal aos animais. Isso já vem vindo de muitos anos, mas ainda tem bastante para evoluir, né? Como sempre. E nós vamos verificar também, ainda que mais rapidamente, como o direito dos animais se insere num direito maior, que é o direito à vida, e que a doutrina espírita reconhece, né, como objeto de proteção. Como o direito à vida deve ser protegido e a vida de todos, não apenas de nós, seres humanos, né? Então, vamos começar um pouquinho, como disse sabiamente o grande doutor Albert Schweitzer, né, que foi Prêmio Nobel da Paz há muitos anos, o erro da ética até o momento tem sido a crença de que só se deva aplicá-la em relação aos homens. E é verdade, quando se fala em ética, a gente nunca pensa na ética relativa também a animais. Quando eu digo a gente, digo na generalidade das pessoas. Nós sabemos que aqui entre nós é um pouco diferente, graças a Deus, e com muitas pessoas. Mas a generalidade das pessoas, quando se fala em ética, lembra de ética humana e entre seres humanos, né? Mas Dr. Albert Schweitzer já pensava numa ética que se aplicasse não apenas aos homens. Ele, na sequência, nós vemos que também tem um grande jurista brasileiro, que já falecido, Dr. João Nascimento Franco, que ele dizia que é inata no homem a tendência de conviver com os animais domésticos. Então, não adianta muito as pessoas quererem, né, que a gente não conviva com eles, que a gente não tenha os seus bichinhos em casa, porque isso é uma coisa que chega a ser inata no ser humano, né? E essa percepção, infelizmente, nem todas as pessoas têm. Infelizmente, o homem às vezes se esquece de que todos nós somos animais. Apenas alguns são animais humanos e outros não humanos, né? Mas todos nós detentores de direitos elementares que devem, portanto, ser respeitados, tanto os humanos quanto os não humanos. E essa percepção
de que os animais devem ser amados, protegidos e respeitados não é nova. Nós vamos ver na sequência. Aqui nós temos pinturas rupestres, quer dizer, na França, nós já temos nas grotas de Lascaux, pinturas pré-históricas, onde a gente verifica que é imemorial essa convivência do homem com os animais domésticos, ou então com aqueles destinados no auxílio na produção dos alimentos, ou até mesmo aqueles que, com o sacrifício da própria vida, propiciaram a sobrevivência humana, né? Então, nós temos, a gente vê bem delineados os animais, a mãozinha do pintor aqui, né? As duas mãozinhas, ele deixou a sua assinatura, e na próxima foto a gente vê aí já a caça, porque eles realmente também necessitavam naquela ocasião, naquela época, né? Claro, se alimentar e se defender, e havia animais também pouco agressivos, né? No Antigo Egito também, nós vemos na sequência que é conhecida a convivência e o respeito pelos animais domésticos, a tal ponto que os egípcios mumificavam os seus animais de estimação para levá-los, para tê-los junto de si depois da morte, porque a mumificação tinha esse objetivo, né? De se viver numa vida depois da morte. Eles levavam não só seus objetos, que eles achavam que seriam necessários na vida pós-morte, mas levavam também seus animaizinhos de estimação. Chegavam a mumificar, então, para isso. Aí nós passamos já na Antiga Grécia. E na Antiga Grécia, Aristóteles já afirmava, ele escreveu um livro De Anima, né, que significa sobre a alma. Ele afirma que os animais possuem sensações, apetites e movimentos. Ele dizia que o corpo apenas, a natureza apenas, não é suficiente para explicar todas as atividades humanas, que existia uma alma sensitiva. E diz isso também a respeito dos animais, por isso que ele é conhecido como o precursor da zoologia. Na Grécia ainda, Pitágoras também já disse: o homem que semeia a morte não pode colher o amor, e enquanto assim agir, destruindo sem piedade os animais, nunca terá saúde, alegria e tranquilidade ao seu espírito. Olha que noção, né? Que conceito extraordinário, quer dizer, de interligação. O homem só terá felicidade, saúde e tranquilidade quando viver em harmonia com a natureza, viver em harmonia com os animais. Realmente era uma consciência extraordinária, né, a respeito disso. Já no século XVII, então, aparece René Descartes, né, o filósofo, e num momento ele argumentou que os animais não têm almas, logo não pensam, não sentem dor, sendo assim os maus tratos não eram errados. Aí veio em sentido contrário Rousseau. Se estabeleceu ali uma polêmica entre eles, e Rousseau argumentou que, no prefácio do livro dele, do Discurso sobre a Desigualdade, isso em 1754, ele argumentou que os seres humanos são animais, embora ninguém exima-se de intelecto e liberdade. Ok. Entretanto, como animais são seres sencientes, e olha de onde vem essa palavra, né, que se usa hoje. Como os animais são seres sencientes, eles deveriam também participar do direito natural e que o homem é responsável no cumprimento de alguns deveres deles. Especificamente, um tem o direito de não ser desnecessariamente maltratado pelo outro. Aí, o tempo foi passando, e antes de chegarmos a esse ponto, nós vemos que a proteção aos animais foi evoluindo e foram aparecendo as primeiras sociedades, já no século XIX, as primeiras sociedades protetoras dos animais, né? Então, a primeira, que foi a de Londres, em 1824, a de Paris,
em 1845 e a de Berlim em 1841. E no Brasil também, em 1895, surgiu a UIPA, que é a nossa União Internacional Protetora dos Animais, fundada pelo senador Wallace Cochrane. Aqui vamos fazer só um parênteses antes de entrar na intentona comunista, um parêntese porque nós voltaremos a esse assunto um pouquinho mais adiante, falando sobre o século XIX, porque em 18 de abril de 1857 é publicado o Livro dos Espíritos. E nós vamos ver como isso segue em relação aos direitos que devem ser reconhecidos aos animais. Mas passado o tempo, então, nós voltamos os nossos olhos especificamente para o Brasil, em 1935, ocasião em que ocorreu um fato muito importante. Não sei se todos se lembram dessa intentona comunista, né? Um fato que ocorreu aqui, mas o Partido Comunista no Brasil, naquela ocasião, deflagrou uma tentativa de golpe de Estado. Foi logo reprimida pelo governo federal, que na época o presidente era Getúlio Vargas, né? E entre os revoltosos estava o Luiz Carlos Prestes e também um militante de esquerda muito experiente, que era um alemão, ex-deputado na Alemanha, que se chamava Arthur Evert, e a mulher dele, Elise. E ele adotou um pseudônimo, ele se dizia americano, em vez de alemão, ele adotou o pseudônimo de Harry Berger. Ele desembarcou no Brasil em 1935 para participar, junto com o Carlos Prestes e outros, do que eles chamaram de a Revolução Brasileira. Bom, esse golpe fracassou, e o Harry Berger e a esposa foram acusados, né, de planejar, junto com o Carlos Prestes, foram todos presos e barbaramente torturados, não só por agentes brasileiros, mas agentes também na época da Gestapo, porque a esposa do Berger era judia, ele também, e eles foram presos, ela foi estuprada por vários soldados na presença do marido, foi deportada para a Europa, ela faleceu 4 anos depois num campo de concentração nazista. E ele permaneceu aqui preso. Mas ele ficou preso, sofrendo toda a sorte de tortura que se possa imaginar. Naquela época, o chefe da polícia, Getúlio Vargas, o Filinto Miller, era reconhecido pela crueldade. Então, esse homem sofreu todo tipo de tortura, a começar pela falta de comida, falta de banho, e como ele se mantinha calado, não delatava ninguém, as torturas iam aumentando. Aí, já no início de 1937, ele, que era um homem de 1,90 m de altura, parecia já um farrapo humano. Ele tinha ficado encarcerado numa cela sem luz, que foi improvisada num vão de escada, num prédio da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Esse vão de escada tinha 60 centímetros. E ele tinha 1,90 m. Obviamente, ele não podia ficar de pé, não se movia, dormia sobre pedras, estava sem banho há 1 ano, sem cortar cabelo, barba, nada disso. Mas quando chegou, isso em 1937, mas antes, em 1936, Getúlio foi ao Congresso Nacional e prometeu a todos os congressistas que não faria revanche contra aqueles que tinham promovido a intentona comunista. E, de qualquer maneira, enquanto isso, o Berger era torturado ainda, e 1 ano depois ele foi condenado pelo Tribunal de Segurança Nacional a 13 anos e 4 meses de prisão. Nós vamos chegar ali no ponto do que tudo isso tem a ver com os animais. Mas em março de 1937, quer dizer, antes dele chegar a ser condenado, antes de começar o Estado Novo, né, que seria uma ditadura às claras, mesmo uma ditadura tem que ter um arremedo de justiça, tem que fazer de conta, né, que existe uma justiça, que as pessoas são defendidas, que tudo corre de acordo com a lei, etc. e tal. Então, o que aconteceu? Para que isso ocorresse, o Harry Berger precisava ser defendido por um advogado, ainda que aquilo fosse uma cena,
né? Então, nesse momento, a Ordem dos Advogados do Brasil, que estava sabendo das torturas, nomeou para defender o Berger e o Luiz Carlos Prestes, um advogado que era moço na época, um advogado mineiro, que muitos acho que já ouviram falar, que era o Heráclito Fontoura Sobral Pinto. O doutor Sobral Pinto, conhecido depois no Brasil inteiro, que já vinha se destacando nos tribunais. O interessante é que o doutor Sobral era um católico, cristão católico fervoroso, daquele tipo de ir à missa todo dia, e era adversário ferrenho do comunismo, mas ele era um humanista convicto. Então, o que ele fez? Quando ele aceitou o cargo, o encargo, na verdade, né, que a Ordem dos Advogados deu a ele, como advogado ativo, ele se justificou dizendo por que ele aceitava aquele encargo. Então, ele disse, quaisquer que sejam as minhas divergências com o comunismo materialista, e elas são profundas, não me esquecerei nesta investidura que o Conselho da Ordem me impôs, que simbolizo, em face da coletividade brasileira exaltada e alarmada, a defesa. Então, ele disse, eu venho aqui fazer a defesa, porque todos devem ter defesa, né? Mas aí, quando ele viu as condições em que estava submetido o Harry Berger, ele percebeu que, até aquele momento, não existia uma lei que ele pudesse invocar para defender. Se quiser passar mais, acho que 2 slides. Isto. Não havia uma lei. Então, ele disse, mas como é que eu vou defender? O que eu vou fazer? Então, ele procurou na jurisprudência e ele encontrou um julgado, um juiz do Paraná, tinha dado uma sentença condenando um tal de João Mansur Caram a 17 dias de prisão e multa por ter morto a pancadas um cavalo de sua propriedade. Quer dizer, o juiz condenou a prisão e a pagamento de multa o dono do cavalo que matou o seu próprio cavalo. Aí o Sobral pensou, bom, quer dizer que havia uma pena e multa para quem maltratasse um animal, mas você podia torturar um ser humano que não havia lei contra isso. Então, o que ele fez? Pode seguir um pouquinho mais adiante? Aí, doutor Sobral, já idoso, ele se valeu de um decreto que era de 1934, que o próprio Getúlio havia assinado, que é a Lei de Proteção aos Animais. No artigo 1º, esse decreto dizia: todos os animais existentes no país são tutelados do Estado. E, na sequência, ele definia, esse decreto ainda existe, ele define o que são maus tratos aos animais. Manter animais em lugares anti-higiênicos, ou que lhes impeçam a respiração, o movimento, ou o descanso, ou os privem de ar e de luz. Ora, exatamente tudo que estava acontecendo com o Harry Berger. No artigo 3º ainda, esse decreto diz que praticar atos de abuso ou crueldade em qualquer animal, golpeando, ele continua dizendo que são maus tratos, né? Ferindo, maltratando, manter animais em locais insalubres, sujeitá-los a trabalhos insalubres, abandonar animal doente ou ferido, não promover morte rápida aos animais destinados ao consumo, utilizar dos serviços de animal enfermo e, se sadio, fazê-lo trabalhar sem descanso ou alimentá-lo o suficiente, manter ou transportar animais em cativeiros anti-higiênicos. Vendo tudo isto, então, o Sobral se baseou, na falta de uma lei expressa, ele se baseou no artigo 1º desse decreto. E, na sequência, no artigo 3º e tudo mais. E ele lembrou ainda, lembrando esse caso do cavalo, né, do dono que havia matado o cavalo, ele requereu ao tribunal condições adequadas para o Harry Berger, afirmando o seguinte: num país que se rege por uma tal legislação que os magistrados timbram em aplicar, para deste modo resguardarem os próprios animais irracionais
dos maus tratos até de seus donos, não é possível que Harry Berger permaneça, como até agora, meses e meses a fio, com a anuência do Tribunal de Segurança Nacional, dentro de um socavão de escada. Ele lembrou ainda que o Getúlio havia ido ao Congresso, prometido que não haveria revanchismo, que nenhum prisioneiro seria tratado desumanamente e tudo mais. Portanto, se o tribunal queria punir os revoltosos, que fizesse isso, mas afastando a violência. Caso contrário, nenhuma sentença seria legítima aos olhos da nação. Bom, o caso causou uma comoção nacional, a batalha jurídica foi intensa, o Sobral Pinto conseguiu que a justiça finalmente garantisse condições mais dignas para o Harry Berger, mas o Harry Berger acabou enlouquecendo. Depois ele voltou, ficou no manicômio judiciário, foi de volta para a Alemanha e acabou falecendo. O caso, porém, apesar de parecer esse fracasso, em termos da legislação para os animais, foi um divisor de águas. Então, se lembrou que existe uma legislação, existia uma legislação protetiva dos animais. Isso veio a público novamente, as pessoas perceberam e se interessaram. E o decreto ia além, ainda vai além, atribuindo legitimidade ao Ministério Público para representar os animais. Então, fazendo isso, o legislador reconheceu que os animais não são meras coisas, como a gente infere do Código Civil. No nosso Código Civil, infelizmente, o animal ainda é tratado como coisa, embora já existam projetos de lei para mudar isso, nós vamos ver um pouco mais adiante, né? Aí, como é que a gente pode imaginar que uma coisinha dessa pode ser tratado como coisa, assim, tão bonitinho, né? Mas aí a legislação avançou, e aí nós temos o Decreto-Lei 3.688, de 3 de outubro de 1941, que é a chamada Lei de Contravenções Penais. É aquela que punia jogo do bicho e coisas assim, né? E lá nessa Lei de Contravenções Penais se instituiu pena de prisão e de multa, foi a primeira vez, para aquele que tratasse qualquer animal com crueldade ou submetesse a trabalho excessivo. Mais adiante, veio a Lei 5.197 de 1967, que dispôs sobre a proteção da fauna, criou o Conselho Nacional de Proteção aos Animais, ampliando, inclusive, a quantificação e a qualificação da fauna brasileira. Aí acontece um fato muito importante, em 1978, a Unesco proclama a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, da qual o Brasil é signatário. E no artigo 1º, essa declaração diz que todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à existência. No artigo 2º diz: todo animal tem o direito de ser respeitado. O homem, um pouquinho mais adiante, o homem como espécie animal não pode exterminar os outros animais ou explorá-los violando esse direito. Tem o dever de pôr os seus conhecimentos ao serviço dos animais. Todo animal tem o direito à atenção, aos cuidados e à proteção do homem. A partir daí, se estabelecem, a partir dessa declaração, os 10 direitos dos animais, que são: todos os animais têm o mesmo direito à vida, todos os animais têm direito ao respeito e à proteção dos humanos, nenhum animal deve ser maltratado, todos os animais selvagens têm o direito de viver livremente no habitat. O animal que o humano escolher para companheiro nunca deve ser abandonado. Nenhum animal deve ser usado em experiências que causem dor. Todo ato que põe em risco a vida de um animal é um crime contra a vida. A poluição e a destruição do meio ambiente são considerados crimes. Acho que tem que ir um pouquinho mais para frente, não está aparecendo até o 10º. Uhum. Porém, enfim,
essa Declaração Universal dos Direitos dos Animais, ela elenca todos os direitos realmente que os animais possuem, e o Brasil, como signatário, era obrigado a seguir tudo isto. Então, toda vez que você assina um tratado internacional, você se obriga a produzir internamente uma legislação compatível, que faça cumprir aquilo que esse tratado internacional está dizendo. Então, como havia o tratado internacional, quando veio a Constituição Federal de 1988, o Brasil inseriu isto na Constituição, no artigo 225, que diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, o Brasil teve que fazer uma inserção na sua Constituição e nas leis ordinárias mais abaixo. Então, hoje a lei brasileira protege a fauna silvestre brasileira, mesmo a migratória, né? Desde que ela tenha ciclo de vida no Brasil, protege a fauna exótica, ou seja, que não pertence ao território nacional, e protege a fauna doméstica, são os nossos cãezinhos, gatinhos, os bovinos e etc. Após a Constituição de 88, o maior passo que foi dado foi a Lei 9.605, de 98, aí já 10 anos depois. Então, a gente vem do Tratado Internacional, passa para a Constituição, da Constituição tem que haver uma lei ordinária. Então, vem a Lei de 98, que define o que são crimes ambientais. E pune crimes de maus tratos com penas de 3 meses a 1 ano de detenção. Então, essa é a lei que, hoje em dia, atua com maior benefício em favor dos animais, com maior benefício aos animais no Brasil, que é a lei dos crimes ambientais. Essa é que é efetiva, né? Nós temos também o projeto de lei, que vem já tramitando há muitos anos, do deputado Ricardo Izar, que ele quer alterar, então, o artigo 82 do Código Civil, que trata os animais como coisas ainda. Então, no artigo 3º desse projeto, ele diz: os animais domésticos e silvestres possuem natureza jurídica sui generis, sendo sujeitos de direitos despersonificados, dos quais podem gozar e obter a tutela jurisdicional em caso de violação, sendo vedado o seu tratamento como coisa. Então, esse projeto está em andamento, ele voltou para a Câmara, foi para o Senado, aprovado no Senado, como houve modificações, voltou para a Câmara, está lá na Câmara. A gente pode fazer uma forcinha ali para ver se isso é votado, mas foi um grande passo para mudar o Código Civil, para os bichinhos não serem tratados como coisas, eles seriam, então, sujeitos de direito, embora direito despersonificado, porque não são pessoas, né? Mas sujeitos de direito e não mais objetos de direito. Quais são os objetivos desse projeto do deputado? Primeiro, a afirmação dos direitos dos animais não humanos e sua respectiva proteção. A construção de uma sociedade mais humana e solidária. O reconhecimento de que os animais não humanos possuem natureza biológica e emocional, sendo seres sencientes, o que Rousseau já dizia, ou seja, passíveis de sofrimento. Então, os objetivos desse projeto de lei é o reconhecimento disso que foi dito agora. Na sequência, nós temos também um projeto de lei do senador Randolph Rodrigues, que altera a lei de 1998, que é a lei dos crimes ambientais, para elevar a pena de maus tratos e estabelecer uma punição financeira para estabelecimentos comerciais que concorrem para essa prática. Então, a pena é de 1 a 3 anos de detenção e multa. E, em relação a esses estabelecimentos comerciais que concorrem direta ou indiretamente para os maus tratos aos animais,
eles incorrem, então, numa multa de 1 a 1.000 salários mínimos, que não é pouca coisa, né, gente? Revertidos a entidades de recuperação, reabilitação e assistência aos animais. Também está em tramitação esse projeto. Aí a gente veio do Tratado Internacional, da Constituição, da Lei Ordinária Federal, né? Da Lei Federal, que é para o Brasil todo, de crimes ambientais, passamos para leis estaduais, temos que ter. Então, nós temos uma lei estadual que proíbe a criação ou manutenção de animais para extração de peles. Uma lei estadual que proíbe a utilização de animais em testes de laboratório, com uma multa de 50.000 UFESPs, aqui em São Paulo. Tá? Então, e São Paulo também orgulho para nós, foi o primeiro estado a proibir a utilização de animais para testes em laboratório. Temos ainda outra lei estadual que pune quem maltrata animais com a perda da sua guarda, e a pessoa ainda fica proibida de adotar por 5 anos. Acho que poderia ser até um pouquinho mais, né? E aí, com essa legislação e tudo mais, o que é que nós temos? Discussões judiciais. Porque aqui no Brasil tudo vai parar na justiça, mais cedo ou mais tarde. Então, o que aconteceu? Tem um acórdão que é do Supremo Tribunal Federal, que é muito emblemático, porque se dizia o seguinte, em vários estados e cidades, etc., se dizia, não, nós temos que ter essa festa aqui, que usa o animal, embora o animal sofresse, etc. e tal, porque isso é uma questão folclórica, uma questão cultural do Brasil, essa festa já tem tantos anos, e assim, mesmo que tem que acontecer, essa festa é diferente. Então, o que ocorreu de bom aqui? Houve uma ação direta de inconstitucionalidade, e aí o Supremo declarou inconstitucional a lei estadual que regulava a vaquejada como prática esportiva e cultural. Embora o Estado, e se diz no acórdão, embora o Estado seja obrigado a garantir todo o exercício do direito à cultura, além do direito fundamental à proteção ambiental, são proibidas as manifestações culturais que sujeitam os animais à crueldade cultural de caráter meramente folclórico. Então, esse foi um acórdão, uma decisão emblemática, porque a partir daí todas essas festas que vêm usando animais e maltratando e tal, com esse argumento de tratar-se de folclore, cultura do povo e etc. e tal, já não está tendo efeito. Quer dizer, o Estado tem que promover a cultura, não tem a menor dúvida, mas não penalizando animais, sendo cruel com animais. Aí, bem recentemente, em 2020, veio a Lei Sansão, o cachorrinho Sansão, e no artigo 32 ela vai bem mais além. Ela altera essa lei de proteção do meio ambiente e diz que praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Qual é a pena? Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. E segue ainda a lei dizendo, sendo mais rigorosa ainda quando se trata de animais domésticos, né? Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão. Gente, reclusão é regime fechado, ficar preso mesmo, tá? Reclusão de 2 a 5 anos com multa e proibição de guarda. Isso foi incluído mais tarde. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre a morte do animal. Então, essa lei de sanção é bem rigorosa realmente. E ela vai ainda além, porque conforme os antecedentes criminais do infrator, ele vai cumprir a pena inteira em regime fechado. Então, se ele já tiver qualquer antecedente criminal, cometer um crime contra um animal,
ele vai cumprir o tempo todo da pena em regime fechado. Não tem progressão de pena, não tem saidinha, não tem nada disso, tá? Não, a lei não prevê nenhum benefício de transação penal, ele não pode fazer aqueles acordos que se fazem, suspende o processo, você paga tantas cestas básicas. Não existe para quem maltrata os animais de acordo com a lei sanção. Aqui no município de São Paulo, nós temos também alguma coisa muito interessante, que é o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle dos Animais Domésticos. Também é de 2020. Então, na sequência, nós temos uma lei de 2021, que sujeita o infrator que descumprir a lei às penalidades previstas na Lei de Crimes Ambientais. Então, não cabe mais os extermínios absurdos de animais saudáveis nas zoonoses. Pelas novas regras, somente os animais com doenças graves ou enfermidades infecto-contagiosas incuráveis que coloquem em risco a saúde humana e de outros animais poderão sofrer eutanásia. Nesse caso, o procedimento deve ser, então, plenamente justificado, tem que ter um laudo veterinário prévio, e as entidades de proteção aos animais devem ter acesso irrestrito a toda a documentação que comprove essa necessidade, a legalidade dessa eutanásia. Tá? Nós temos ainda, a partir de 2021, não sei se vocês sabem, uma lei que obriga os condomínios a denunciarem violências contra animais. É obrigatório, tá? Deveria ser também obrigatório para denunciar a violência contra pessoas, né? Porque a gente vê tantas coisas acontecendo nos condomínios, as pessoas fingem que não estão ouvindo os gritos, etc. Né? Deveria ser obrigatório, você tem que denunciar quem está maltratando pessoas, quem está maltratando animais, né? Mas pelo menos tem essa lei, graças a Deus, que obriga os condomínios a fazerem essa denúncia. Ainda em 2021, foi criado o Programa de Proteção aos Animais Domésticos, aqui em São Paulo, e em 2005 já se tinha criado o Registro Único de Tutor. Nós temos o Abril Laranja também, né, que todo mundo está acostumado com Setembro Rosa, etc. e tal. Existe o Abril Laranja, que é o nome que se dá ao período em que se busca a conscientização das pessoas sobre os maus tratos praticados contra os animais, sejam eles domésticos ou selvagens, grandes ou pequenos, não importa. Aqui, nós vamos entrar um pouquinho agora na situação atual. Como eu disse, as coisas acabam sempre em litígio, né? E em juízo, atualmente, nós estamos com situações curiosas, porque é comum demais as pessoas terem seus animaizinhos em casa, seus animais de estimação, e, de repente, o casal se separa. Seja casado, seja uma união estável, né? Acontece essa dissolução, muitas vezes ela é litigiosa, e aí vem a discussão, com quem fica o animal? E é uma discussão séria e grave. E os juízes, como no tempo do Sobral Pinto, etc., não têm uma legislação para enfrentar este tipo de problema. Então, o que eles estão fazendo? A situação está acontecendo, não adianta, o juiz tem que dar uma solução para aquilo. Então, eles estão recorrendo, por analogia, não exatamente a legislação, mas aos critérios que norteiam as soluções que o judiciário dá no caso de dissolução dessas uniões, dos casamentos, no que se faz em relação aos filhos do casal. Então, o que acontece? Por causa dessa afetividade que existe entre os animais de estimação e os seus tutores, então o judiciário tem enfrentado situações relativas à guarda, quer dizer, quem fica com o animalzinho em caso de dissolução. O juiz acaba decidindo, se é litigioso, ele acaba decidindo. Ele analisa também, não apenas a questão da guarda, mas a regulamentação das visitas, porque se alguém fica com a guarda, o outro deve ter o direito de visitar, né? E a prestação de alimentos também, porque manter um animalzinho como deve ser mantido, custa
custa dinheiro para o tutor, não é? Então, como eu disse, não existe uma lei, eles vão por analogia aos critérios adotados em relação às crianças. Então, eles procuram as soluções que atendam aos interesses de todos os envolvidos. Então, você pode ter desde a guarda, eles verificam em cada caso concreto, para ter a guarda, quem tem mais ligação com o animal. Às vezes isso acontece, tem alguém que tem paixão por aquele animal, ligado ao animal, e o outro cônjuge não liga muito, o animal nem também não é tão ligado a esse outro cônjuge, é ligado mais a um do que a outro. Eles verificam também se o casal tem filhos. Então, nesse caso, a preferência é para deixar com aquele cônjuge que vai ficar com os filhos, né? Para que o animal fique com as crianças. Se for um caso, por exemplo, de guarda exclusiva, a pessoa vai ficar com a guarda exclusiva dos filhos, fica também com o animalzinho ou com aquele com quem os filhos residirem, porque você pode ter a guarda compartilhada das crianças, mas isso não significa que elas tenham que viver separadamente. Então, você pode ter guarda compartilhada, mas as crianças residindo só com um dos cônjuges, ex-cônjuges. Então, é com esse que vai ficar o animalzinho, tá? E eles verificam também quem tem mais condições, vamos supor que não haja crianças, mas quem tem mais condições de cuidar do animal em todos os sentidos. E aí o que acontece? Tem sempre os famosos preconceituosos, né? Então vem sempre aquela conversa, mas como vai cuidar desse tipo de coisa? Discutir na justiça quem fica com o cachorrinho e começam a fazer pouco caso, demonstrando realmente preconceito, né? Então, os que têm essas críticas desconhecem, na verdade, todos os sentimentos que envolvem os humanos e não humanos, que ligam humanos e não humanos, e que os não humanos são passíveis de sofrimento, sim, eles sofrem com a separação, tá? Então, especialistas afirmam que a humanização dos animais, por eles serem dependentes, eles se tornaram dependentes e acostumados com os hábitos e as rotinas de determinada pessoa, de determinado ambiente, determinada casa. Então, esse rompimento que acontece quando ocorre uma separação do casal pode causar um estado depressivo no animalzinho. E isso não, a gente sabe que não é nada bom, né? A depressão não é boa para ninguém. Não deve ser boa para os animais também, a gente não pode admitir. Se não admite para seres humanos, não deve admitir para os animais também. E aí a gente volta num ponto em que nós verificamos toda essa evolução legislativa, eu sei que é meio cansativo, é tedioso ouvir lei disso, lei daquilo, lei disso aqui, mas é fundamental para a gente verificar como foi a evolução da proteção aos animais, tanto no mundo como no Brasil, né? E o que a gente extrai disso tudo? A gente extrai que, graças a Deus, a consciência humana vem evoluindo no sentido de reconhecer e amparar os direitos dos animais. Né? Nós que somos espíritas, os que são espíritas sabem que certamente em outras vidas nós fomos muito menos respeitosos para com os animais do que nós somos hoje. É bem possível que nós tenhamos maltratado muitos animais e hoje, graças a Deus, somos incapazes de fazer isso, né? Então, já é uma grande evolução. E, a cada vez mais, a lei está assegurando aos animaizinhos, a todos os animais em geral, na verdade, o direito à vida, à existência, ao meio ambiente, à liberdade, ao respeito, a não serem objeto de práticas dolorosas e torturas, a serem cuidados, socorridos e amparados. E aí, nesse ponto, a gente volta ao Livro dos Espíritos, que nós mencionamos. Por quê? Em 1857, os espíritos já diziam a Kardec: tudo na natureza se encadeia. Animais devem servir ao homem, mas merecem respeito, mesmo quando a lei de conservação nos impuser nos alimentarmos de carne animal. Então, já naquela época, eles ressaltavam o respeito que nós deveríamos ter com os animais, a convivência entre nós, e que não havia nenhuma distinção
né? Deus não distinguia entre nós todos quem deveria ter seus direitos respeitados ou não. Chico Xavier disse uma vez que os benfeitores espirituais esclareceram para ele que os animais são nossos irmãos menores, mas que eles estão desenvolvendo em si próprios, em si mesmos, o próprio princípio inteligente. Ele disse ainda que o animal mais evoluído espiritualmente é o cão. Ele tem qualidades já como paciência, disciplina, sensibilidade, inteligência, espírito de serviço. Aliás, desculpe a brincadeirinha, mas algumas qualidades que muita gente não adquiriu ainda, né? E os cachorrinhos têm, a gente vê aí com facilidade. E aqui, lembrando mais um animal que é muito conhecido, é o Cher-Ami. Cher-Ami era uma pombinha. Na Primeira Guerra Mundial se usavam ainda pombos-correio para levarem as mensagens no campo de batalha, no fronte, na retaguarda, etc. e tal. E, numa certa ocasião, um grupo de soldados ficou encurralado, ia ser inteiramente massacrado, e Cher-Ami levou a mensagem, foi baleado, ficou muito ferido, baleado várias vezes, mesmo muito ferido, fez todo o percurso, chegou e entregou a mensagem. Tá? Então, ele recebeu a Cruz de Guerra e a Animals War and Peace Medal of Bravery. Hoje ele está ela está representada no museu no Smithsonian, nos Estados Unidos. Uma grande deferência ao animal, né? Mesmo sem a patinha, que foi ferido e tudo mais, que prestou um grande serviço e salvou centenas de seres humanos. Bom, lembrando o Livro dos Espíritos, nós temos que lembrar também as leis morais, né? Então, o Espiritismo, como diz aqui Schopenhauer, protejam os animais, pois eles possuem coração e sentimento, assim como nós. O Espiritismo também nos leva a lembrar das leis morais que se aplicam a todos, inclusive aos animais. As leis morais nos levam ao amor e respeito aos animais, porque nós todos somos animais, habitantes do mesmo planeta, cujo meio ambiente deve servir a todos nós. A lei de amor, justiça e caridade não se aplica apenas aos nossos semelhantes, aos seres humanos, mas também àqueles que nos servem com muito amor e que propiciam a nossa existência. Porque se nós não tivéssemos animais para partilhar conosco o meio ambiente, certamente esse meio ambiente se degradaria e nós morreríamos à falta desse compartilhamento. Né? E Schopenhauer disse ainda, a compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter. E pode ser seguramente afirmado que quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem. Isso eu acho que é uma verdade irretorquível, né? E aqui nós temos duas figurinhas, eu sempre lembro deles, é a Titânia, que era uma Cocker Spaniel, os dois já desencarnaram, gente, infelizmente. Uma Cocker Spaniel, pretinha, era um dia de frio, e o Arnaldo e o Coelhinho, eles ficavam sempre juntos, um dia a corda e a caçamba, e ela estava vestidinha, embrulhadinha, estavam com frio, estavam tomando um solzinho, era um domingo de manhã, e na roupinha dela estava escrito Best Friends, né? São os melhores amigos, e eles eram mesmo os melhores amigos. Infelizmente, já desencarnaram. E aí a gente só tem a agradecer, eu tenho a agradecer a Deus aí o período de convivência com eles. E lembrar, por fim, que se nós aspiramos que a Terra se torne um mundo de regeneração, porque a gente fala muito disso, né? Não, planeta de provas e expiações a caminho da regeneração, se nós queremos mesmo que seja um planeta de regeneração, nós que temos que transformá-lo nisto, né? Nós devemos nos empenhar em promover o equilíbrio entre o bem e o mal. Esse é o mundo de regeneração. Não poderá deixar de lado o nosso próprio meio ambiente. E esse meio ambiente com os animais que partilham conosco a terra. E partilham a terra pela vontade do Pai.
pela vontade de Deus, não porque nós queremos ou deixamos de querer. Deus assim quer. Então, quem somos nós para fazer ou dizer o contrário? Nós temos é que promover essa convivência pacífica, saudável, amorosa, fraterna entre o ser humano e os animais. É assim nós teremos um meio ambiente equilibrado que proporcionará uma vida saudável e equilibrada a todos nós. E eu agradeço mais uma vez a boa vontade, a paciência de vocês de me ouvirem. Deixo sempre a minha mensagem aqui para a Titânia e para o Arnaldo, que eram os meus amigos lindos e queridos. Muito obrigada por todos esses anos de amor e alegria. Que Francisco de Assis os ampare e ampare a todos os animais, em especial todos os animaizinhos que convivem diretamente com vocês. Muito obrigada. Deixa eu sair daqui e vamos abrir para perguntas. Eu vou tentar responder aí com a maior boa vontade, porque eu não sou super especialista no assunto. Eu faço uma compilação, né? A gente vê tudo, mas procuro entender, me interesso, mas eu não sou doutora Irvênia. Vamos lá, com a maior paciência, uma boa vontade do mundo. Fico à disposição. Jefferson, lidere, por favor. A Eliana primeiro, depois a Carol e depois o Ed. Sim, Então, por favor, Eliana, Eliana. pode falar. diga. Boa noite. Oi, boa noite. Muito obrigada pela sua aula, no Imagine. sentido que é mais uma aula informativa e de trazer conhecimentos que realmente são importantes para nós que somos tutores, viu? Eu que Muito importante. agradeço. E eu gostaria de te perguntar uma coisa. Quando a gente é testemunha de maltrato de um animal no condomínio ou fora do condomínio, aonde exatamente temos que denunciá-lo? Tem várias organizações locais onde a gente pode fazer a denúncia. Existe até uma delegacia que protege animais. Eu começaria, por exemplo, se for no condomínio, eu começaria pelo síndico. Eu ligaria pelo síndico para dizer: o senhor sabe que existe uma lei que obriga o condomínio a denunciar? O senhor é representante do condomínio. Por favor, dirija-se à delegacia que recebe, existe uma delegacia, eu não sei o número dela exatamente, agora não me vem, que recebe as queixas de maus tratos aos animais. Pode-se ir ao Ministério Público, pode-se ir ao IPA, né? Mas a delegacia é muito eficiente, eu acho que deve ser procurado. No caso de condomínio, eu acho que se o síndico fizer em nome do condomínio, tem mais peso, mais força. Caso se não se consiga, qualquer condômino pode fazer. Qualquer pessoa. Pode sim. Pode sim. Então, qualquer pessoa pode fazer. Pode, a qualquer momento. Se a senhora pudesse depois, não hoje, em algum momento, passar alguns números para o João passar para o nosso grupo, eu agradeceria. Eu tinha, na verdade, eu não trouxe com as minhas anotações aqui hoje, mas eu tenho anotados os vários locais. Assim, chegando isso para o grupo, não importa o momento, né, que seja imediato. É bom a gente guardar esses números conosco, tá? Quero agradecer muito, Francisca. Eu que te agradeço pela atenção, pela paciência comigo. Obrigada. IBAMA, sim, alguém está lembrando, olha, o Jefferson está lembrando do IBAMA, obrigada, é verdade. Doutora Francisca, parabéns pela aula, sou sua colega. Obrigada. Me coloco desde logo à disposição para qualquer coisa que a senhora precise na área da imagine, muito obrigada. Me corrija então, hein? Animais. Não. Aliás, hoje a senhora conseguiu sintetizar uma coisa que eu queria há muito tempo. Eu comentei com o João. Eu gostava, mas a legislação é esparsa. Só quem se dedica mesmo a trazer o resumo para a gente. Então, por isso eu agradeço muito.
Uma outra coisa que eu preciso me penitenciar perante Pitágoras, porque eu sempre o detestei, porque eu fui péssima em matemática. E agora, na declaração dele, eu falei, olha, se me perdoa, viu? Nunca mais eu vou te citar. Eu também, aquele teorema me matava. Eu repeti, só para você ter uma ideia, por causa do bendito. Então, mas hoje está redimido. Pitágoras, para mim, eu sou, então, nem se fala. Uhum. Mas, e uma terceira coisa, eu trabalhei com o pai do Ricardo Izar, que era Ricardo Izar também. Sim, e tenho muito orgulho da pessoa que ele se tornou, naturalmente, pelas instruções do pai, pela educação paterna, a ponto de ter essa defesa perante os animais. Realmente, há muito tempo que vem se dizendo que os animais são seres sencientes e que o ser humano tem que deixar o egocentrismo do lado para saber que ninguém é dono de nada, que todos somos condôminos do planeta Terra. E quando Jesus diz amar o próximo como a ti mesmo, o próximo não é só o ser humano, é toda a natureza. Sim. Então, eu acho que a legislação, felizmente, está a passos muito lentos, mas está caminhando, tá? E precisa de nós, a gente só tem a nossa voz para defender. Tá? Então, precisou de mim, o João tem o contato, a senhora me acione, por favor. Eu te agradeço muito. Pela aula. Imagine, obrigada. Eu que agradeço. E agradeço a Jefferson, né, que já está colocando os telefones e tudo, porque realmente dessa vez eu não trouxe comigo perto. Não tenho, realmente. Eu tinha mais alguma coisa aqui, mas eu não peguei dessa vez. Eu, de fato, esqueci de imprimir para poder colocar. Mas o que eu coloco mais também, eu passo para o João, né? Quem é, Jefferson? Ed, pode falar. Boa noite. Oi, boa noite. Obrigado pelas explanações. O que eu tenho é mais uma colocação a fazer aí depois no final, se você puder colocar a sua posição a respeito, seria interessante. Sim. Mas, assim, quando a gente aprende sobre legislação, é uma faca de dois gumes, né? Porque a gente percebe que leis existem, mas não são cumpridas. Então, assim, qual que é a minha avaliação, né? Com tanta lei, desde século passado, retrasado, né? Século XIX, protegendo já os animais, hoje a gente já não teria mais nenhum tipo de abatedouro, se a gente for pensar. Eu tô errado ou não? Porque a impressão que dá é que se realmente as leis fossem cumpridas, a gente não teria o que temos hoje, né? Nem a necessidade de tanto levante em prol dos animais, né? Porque as leis já existiam, sempre existiram, parece, né? Sim, as leis existiam, foram acontecendo, né? Na verdade, a lei vai sempre a reboque. As coisas acontecem primeiro na sociedade, aí vem a legislação, né? Regulamentar tudo aquilo, ver o que é necessário e tal. E o que não falta no Brasil é lei. A doutora Carol aí está aí que não me deixa mentir. O que não falta é lei. O que falta realmente, eu não digo não só não cumprimento. Eu vou até ser um pouquinho mais dura aqui. Eu acho que é falta de vontade e falta de vergonha de muita gente. Concordo. Sabe? Porque existem coisas que não precisariam nem estar na lei. Né? Você dizer, olha, não se pode maltratar um animal. Acho para chegar ao ponto de dizer, se você maltratar, você irá preso. Quer dizer, o que tem na cabeça uma pessoa que chuta um cachorro? É uma coisa inacreditável, a não ser que ele esteja num surto psicótico, aconteça alguma coisa com alguém, né? É possível. Mas em condições normais, como é que se faz uma coisa dessa com um animal? É um absurdo, mas a lei tem que dizer tudo. Agora, todos nós aprendemos já no Brasil, eu acho que a gente aprendeu um pouco, que tudo aqui é meio tocado a povo. Que se a gente não fizer as coisas, ninguém fará. Você pode ter uma coleção de leis e ninguém fará. É como no caso
do condomínio, né? Que a nossa amiga perguntou. Você pode ter ali um cachorrinho latindo, chorando, etc. e tal, e aí tem sempre aquele que vai dizer, eu não vou me meter nisso. Não, eu não vou fazer denúncia, porque depois toquem lá na delegacia, depois vão me chamar 10 vezes, depois meu patrão vai ficar bravo e vai me mandar embora. Não, mas é só um cachorro. A gente ouve isso em relação à briga de marido e mulher. Não, briga de marido e mulher não se mete a colher. Aí a mulher despenca do prédio e todo mundo fica apavorado. Nossa, mas como? O que será que aconteceu? Não é? Então, a gente tem que fazer valer a legislação. Então, existe um lugar para fazer a denúncia? Existe. Vamos denunciar. Porque quantos mais denunciados, mais processados e eventualmente presos, aí é que a lei pega, porque como o pessoal brinca no Brasil, lei é que nem vacina, né? Ou pega ou não pega. Então, para a lei pegar aqui, você tem que fazer ela ser utilizada. Então, a gente percebeu qualquer coisa, vamos tocar o barco, vamos para cima, vamos ao Ministério Público. Vamos chatear o Ministério Público, está lá sentadinho? Não, vai cuidar do gatinho que está sendo maltratado, vai cuidar da farra do boi, vai cuidar de qualquer animal que esteja sendo maltratado, né? Isso aí, a legislação existe para ser cumprida. E quem é que fica sabendo do descumprimento? Porque, às vezes, a gente também não pode culpar as autoridades, porque se a gente não levar o conhecimento deles, eles não terão como fazer nada, né? Então, a legislação existe e quem tem que fazer cumprir somos nós, levando ao conhecimento das autoridades e as autoridades também fazendo o seu papel, né? Não dando um sorrisinho maroto para dizer, nossa, se der o trabalho de falar com o Ministério Público por causa de um cachorrinho. Bom, quando for por causa de um ser humano, como é que vai ser? Eu também não vou? Né? E o ponto primordial é nós irmos atrás dos nossos direitos e das leis que nos regem, né? Que é uma coisa que, né, não sei se outros países devem, talvez alguns melhor, outros nem tanto também, mas aqui parece que a gente não tem, né, esse conhecimento. Então, por isso que eu falei que é uma faca de dois gumes, porque é verdade. Ser ignorante, às vezes, né, nos faz sermos submetidos. Quando a gente aprende, a gente percebe que muita coisa está sendo feita errada, né? É isso mesmo. Muito obrigado. Você imagine. Agora o Ricardo Scaliuzzi e depois o Ricardo Andrade. Boa noite. Boa noite, Francisca. Boa noite, Ricardo. Uma pergunta. Você fala que é proibido usar animais em laboratórios. Nenhum animal não é permitido? Aqui no estado... Como? Tem alguma falar, não, esse animal pode? Porque normalmente o rato ainda está sendo usado em laboratório, não está? No estado de São Paulo, a legislação proíbe, ela, tendo muito em vista essa questão, como se diz, de cosméticos, né? Que se usava muito na indústria cosmética. Então, a legislação veio para isso. Mas tem, inclusive, a lei sanção que proíbe isso quando houver alguma alternativa também. Quer dizer, se existe alternativa, por que é que não está sendo usada? Né? Então, no estado de São Paulo, é diferente, mas como é a mesma situação, quer dizer, ainda está sendo usado. Se está sendo usado ilegalmente, deve ser denunciado. Né? Então, o IBAMA que vai lá fiscalizar, se a gente tem notícia de alguma coisa, né? Ou que verifique nessas indústrias como é que está sendo feita a pesquisa, ou laboratórios, né? Como estão sendo... não é usado o ovo? O pintinho tem que estar mais ou menos vivo para usar o ovo, não é isso? Sim, mas eu não tenho como te dizer assim, cientificamente, mas existem situações que dizem até hoje, que em determinado momento só uma célula animal mesmo pode dar um determinado resultado. Mas que isso já está caminhando para se produzir não seria uma réplica de célula, alguma coisa muito semelhante, muito próxima, né? Se fabricar isso para não se usar o animal.
Porque se existem situações que realmente não tem como escapar cientificamente, olha, ou você experimenta nesse ratinho, ou você vai direto para o ser humano e alguém morre, você fica naquela situação incrível, né? Você não sabe o que fazer. Mas estão justamente buscando alternativa para isso. Mas que eu saiba, aqui no estado de São Paulo está se usando já muito menos. Tá. Mas convém mesmo a gente ficar de olho também Outra nesse coisa tipo que eu de queria saber da situação. senhora, quando a gente De vai num você, Maria. veterinário e precisa, desculpa você, É. e tem que, o veterinário tem que fazer eutanásia, ele tem que fazer um laudo agora? Não é que ele tenha que fazer bom, ele tem que fazer Pela um lei, laudo, ele aí tem eu que não sei fazer um como é que o João laudo. tá atuando, porque ele atua já diretamente e resolve, mas se tiver que demonstrar para alguém a necessidade Tá, daquela eutanásia, tem que ser através de um laudo. Vamos supor, eu tenho um animalzinho e levo para o João. Ele diz, olha, não tem mais jeito, não tem o que fazer. Então, ele não vai fazer um laudo para que não haja necessidade de apresentar para ninguém. Certo, João? Você entendi. me Só se corrige fosse... se eu Tá estiver certo, errado. sim. Agora, se eu tiver e dizer, olha, aquele animal, vocês estão dizendo que precisa ser sacrificado, ele não precisa ser sacrificado, tiver que demonstrar aquilo, então precisa, antes de fazer a eutanásia, precisa de um laudo de um veterinário, Tá. tá? E só para terminar, tem um lugar aqui que o pessoal respeita muito os animais. É o seguinte, eu trabalhava no Departamento de Iluminação Pública e eu tinha que entrar nas comunidades para ver a iluminação pública. Uma regra básica era o seguinte: se você atropelar um cachorro dentro da comunidade e uma criança chorar, você não sai de lá de dentro. É básico isso. Não atropela, tem que ir devagarzinho. Vai devagarzinho. Se você atropelar e a criança sair chorando, você não sai de dentro da comunidade. Isso eu posso te garantir. É uma coisa Olha, que, no meu tá trabalho vendo? à noite, que eu tenho que entrar lá, não é fácil, não. Porque Ó, uma vez um imagina. amigo meu atropelou um cachorro, mesmo o pessoal trocando a lâmpada, para ele sair de lá de dentro, para falar que o cachorrinho que entrou debaixo lá do caminhão foi um... Olha, você Ixi. imagina um povão em cima lá. Então, a senhora Então, mas o fica pessoal, o tranquila. pessoal subestima essa relação. É. Todo Então, a mundo senhora... gosta de alguém ou de alguma coisa. Mesmo a pessoa mais, o maior criminoso, vamos dizer assim, né? E na comunidade pode ter gente que não seja tão boa, E não mas tem tem um mesmo. coração voltado para o animal. Então, Né? senhora você fique tranquila que lá a lei Lá eles estão funciona. protegidos. Lá funciona. A lei funciona. Agora, se a criança não chorar... Lá, eu te garanto que lá funciona. Não, nas comunidades a lei funciona mesmo, é naquele tipo, olha, eu lembro de um amigo que, naquele tempo que toca fitas, era super caro, de carro, de não sei o quê, e o amigo foi roubado lá, não sei o que lá, comentou com um amigo, puxa, roubaram o meu toca-fitas, onde? Ah, é ali perto, não sei o que lá, ele falou, deixa comigo que eu tenho um amigo. Foi falar com um amigo, apareceram na porta do cara tocando a campainha, sabe aqueles disco de fita de gaveta? Olha, mandaram entregar para o senhor. E me desculpe, não faço mais. Era assim, você acredita? Então, eu acredito piamente mesmo que lá a coisa funciona em relação aos animais. Devia funcionar aqui fora, de maneira civilizada, evidentemente. Sim, mas lá Mas dentro... deviam ter mais empenho, né? Tá certo. Lá pode ficar Pessoal, o papo tranquila está que uma funciona. delícia, mas ainda temos Ricardo 2 para fazer a pergunta, que já são Tá bom. 1h25. Ricardo, eu te Agradeço. agradeço, meu querido. Vai, Obrigada, Ricardo. Ricardão. Ricardo Andrade. Olha, outro Ricardo, eu quero Oi, agradecer, é excelente, viu? Obrigado. imagine. Eu gostei demais. A minha pergunta é simples: tem algum advogado que já é especializado em defesa animal que a gente possa consultar antes de fazer alguma denúncia? Por Ai, exemplo, no tem bairro onde vários.
Tem. Agora eu não saberia te dar nomes, mas tem vários, Tá. tem muita gente já especializada nisso, inclusive escrevendo artigos. Tem muita Certo. gente, eu posso também, de repente, verificar, mas tem Se muita puder gente já. colocar no grupo, seria bom, porque Eu às coloco. vezes a gente vê aí, por exemplo, vizinhos viajam, deixam os animais latindo dia e noite sem parar. E a gente às vezes chama o que fazer, né? Chama a Esse é o problema. polícia. Chega lá, o cara não está em casa e o cachorro latindo lá dentro. Vou chamar o corpo de bombeiro, como é que faz? Exato. Então, eu precisaria de uma orientação jurídica para poder caracterizar o crime. Se um cara chega lá, não, ele só latiu um pouquinho e ainda pode sobrar para a gente. É verdade. Então, esse tipo de coisa precisa ser bem feito para estimular futuras queixas baseado realmente num procedimento coerente. Porque se a gente denuncia e leva uma fubecada... aí desestimula mais ainda, pelo amor de desestimula Deus. mais ainda. Claro. Então, a gente vê muitos casos. Eu sou aquele que vai lá, toca a campainha, olha, eu sou vizinho, está acontecendo isso. Em geral, o pessoal quase que me bate, né? Destrata, xinga, tudo. Aí eu vou lá de novo, o cara não quer atender, aí eu volto novamente, aí peço para o guarda noturno ligar, aí o guarda noturno fala, não posso ligar, senão eu perco o emprego. Então, esse tipo de coisa, né? E aí eu falo assim, inclusive é importunação. Desculpe, inclusive a importunação do seu sossego. Também, mas em princípio o bicho está sofrendo lá, o bicho está gritando, me socorra. São dois sofredores aí, porque... Então, é complicado. Então, eu falei assim, seria legal, porque aí eu faria uma notificação oficial para o cara. Falar, olha, o seu carro gravaria, né? De alguma forma, não posso usar drone para filmar o bicho lá sofrendo. É isso que eu gostaria de uma orientação, né? Tá. Eu posso fazer uma pesquisa, não conheço assim pessoalmente para recomendar como profissional, tá? Mas posso dar alguns nomes de pessoas que trabalham nessa área. Para ter sucesso e estimular outros a poder exercer essa fiscalização sem ter efeito inverso, né? E de repente, não aviso mais. E hoje há esse medo, se eu for reclamar, eu sou preso. Ai, nem fale, né? Hoje em dia dá até medo de reclamar de alguma coisa. Tá, muito agradecido. Eu que agradeço, Ricardo. Adoro o grupo, obrigado, grupo. Adoro Obrigada vocês. também. Obrigado, João. Ô, Ricardo, um abraço. Última pergunta. Ângela, pode abrir o microfone. Eu só queria perguntar uma coisa. A gente viu muitas vezes alguns países onde dizem que não existe mais animal abandonado. Como foi feito todo esse processo legalmente? Existe um embasamento legal ou foi uma coisa muito mais em relação à maturidade emocional, à maturidade da própria coletividade? Eu já ouvi dizer, por exemplo, que na Holanda eu acho que tem animal abandonado. Não entendi, desculpe. A Holanda, por exemplo, dizem que é um país onde não existe mais animal abandonado. Certo. Entender se existe alguma coisa, um embasamento legal, até para a gente aprender com a experiência dos outros países o que a gente pode no futuro visualizar. Obrigada, eu poderia verificar uma questão uma questão de direito comparado, né, nos vários países, mas eu acredito que seja um misto das duas coisas, porque, como eu te disse, a legislação está sempre atrás da evolução da própria sociedade, né? Então, certamente tem uma conscientização maior, ocorreu a conscientização antes mesmo que pudesse haver lei. E a lei veio a embasar isso. E as pessoas têm, também em vários outros países, tem mais aquela cultura do respeito à lei, que a lei é eficaz. Entende? Então, acho que várias coisas se encadeiam. Então, tem uma mentalidade já mais evoluída no sentido de proteção ao animal. Né? Você vê, por exemplo, na Itália, o pessoal tem paixão por gatinhos, né? Na França, paixão por cachorros. Então, dificilmente você vê um desses bichos abandonados. Então, já é aquele cuidado todo. Certamente, a legislação, quando é descumprida, ela é eficazmente cumprida nos tribunais e tudo mais. Quer dizer, a pessoa faz uma denúncia, aquilo funciona.
entende? Então, reforça, para aquele que ainda não tem a cultura internalizada, vamos dizer assim, reforça, se não for assim, que seja pelo medo de ser processado, alguma coisa, reforça a ideia de que não se deve maltratar. Não faça porque você vai ser punido. Será punido efetivamente. Aqui é o que a gente diz sempre, a gente tem a legislação, mas carece de efetividade. Tem legislação para tudo que se possa imaginar, só que não é cumprida. E a gente vê aí, até aí com os seres humanos, né? A pessoa mata alguém, etc., dali a pouco está na rua. Então, é a questão cultural mesmo de ter certeza de que a lei será cumprida. Olha, dizer assim, se você maltratar um animalzinho aqui, você vai ficar 10 dias na cadeia, mas serão 10 dias de 24 horas cada um. Entende? Aí eu quero ver se o pessoal tem tanta vontade de maltratar bichinho. E certamente nos outros países em que isso já está mais evoluído, é eficaz realmente. Acredito que sim, que seja uma junção de tudo. Ok, muito obrigada. Imagine. Tinha mais uma? A última. Prometo. Tem, Jefferson? Não tem Não ninguém. tem. Tá certo. Peraí. Então, O Jairo abriu. Já. Levantou a mão. Abre o microfone, Jairo. Na realidade, não é nenhuma pergunta. A gente estava estudando ontem uma outra situação do espiritismo e que ficou muito claro no nosso livro que as pessoas tendem a dar àquelas pessoas que têm um status, que têm alguma coisa, um valor que ela nem sempre tem, porque todos nós somos iguais perante a Deus. E foi levantado um caso aí de violência. Hoje, se você vai numa delegacia, uma mulher principalmente, reclamar do marido, na maioria das vezes, o policial que está lá, ele ainda tira sarro da mulher. Verdade. Para você imagine você ir lá falar de um animal. Você vai escutar uma graça. No meu caso, agora eu sou espírita, mas há um tempo atrás eu daria um soco na cara dele. Você pode ficar preso. Aí eu ficaria preso, porque ele vai mostrar. Pela reação. Agredir funcionário público, ter não sei quantos meses de detenção. Então, o que você falou, eu acho muito importante. É uma coisa pequenininha, mas que tem que começar a partir da gente. A partir do movimento de cada pessoa, tomando mais consciência dos animais, o maior número de pessoas cuidando dos animais, se for o caso, até uma castração para que não haja uma proliferação muito grande, o Brasil vai à frente. Você falou uma coisa que eu já sabia, mas que me assustou pela maneira como você falou. Existia um movimento cultural para a vaquejada. Por que não põe a mãe do cara lá e começa a puxar ele lá? Isso. Para ver se era culturalmente aceitável, né? Pelo amor de Deus. Não, mas é uma realidade. Sabe, a gente tem que ter noção de prioridades, de uma série de coisas. A gente entende isto. Se você vai, por exemplo, a uma delegacia, vamos supor, uma delegacia qualquer, fazer uma reclamação de maltratos a um animal, tá? E chega lá e tem alguém fazendo um boletim de ocorrência de um homicídio, de um roubo, evidentemente que aquilo se sobrepõe, né? A gente entende esse tipo de coisa, é um policial só fazendo as duas coisas e tal. Agora, essa questão de você chega num determinado lugar, você fala de um animal, aí a pessoa diz assim, tanta criança passando fome. Bom, só porque tem a criança passando fome, vamos deixar o bicho também passar fome? São coisas que não tem muito nexo. Todo mundo tem que cuidar de todo mundo, né? Então, nós não temos que ter criança passando fome, nós vamos trabalhar para não ter criança passando fome, a gente participa lá, né, João? Vamos participar nessa frater? Tudo bem, vamos cuidar das crianças. Idoso também não tem que ser maltratado, vamos cuidar do idoso, nós vamos cuidar de todo mundo. Agora, não pode ser cuidar do animal, então? Né? Então, tem sempre alguma desculpa para as coisas, né, aqui no Brasil. Isso eu acho muito, muito chato, porque existe tal coisa, não se faz outra. E aí não se faz nenhuma nem outra. O problema é esse, né?
Pessoal, está Enfim. muito gostoso nossa conversa, ficaria a noite toda fazendo. É como diz a nossa querida Margarete, esse assunto dá uma tese. Dá, dá mesmo. Olha, e uma coisa muito bacana que nós estamos falando, não só sobre a legislação dos animais, mas agora a aceitação também, né, Francisca, dos animais nas casas espíritas. É uma coisa Sim. visto isso daí, né? É uma coisa que a gente não pode fugir, mas isso é uma rotina que está se tornando agora. Antigamente você contava nos dedos quantas casas espíritas faziam esse trabalho de amor e caridade aos animais. Hoje são centenas. E a intenção é todas fazerem a mesma coisa. Nunca, jamais podemos nos esquecer, nós, principalmente espíritas, que nós sabemos que Kardec deixou muito claro no Livro dos Espíritos, a evolução que nós viemos mesmo lá do átomo e estamos caminhando para o arcanjo e passamos por esses reinos intermediários, isso não pode deixar passar em branco. Esquecer a nossa essência, esquecer as nossas origens, jamais. E não vamos esquecer também do grande serviço que eles prestam, mesmo desencarnados. Sim, com certeza, né? O grande serviço que ele Quantos, né? André Luiz não fala de quantos animais vão nas caravanas, seguindo na frente, abrindo caminho, desencarnados, as caravanas de socorro. Isso daí no Livro dos Espíritos, no Nosso Lar, está muito claro isso daí. Outros grandes escritores espíritas que veio, está sendo aberto, está mostrando a realidade do plano espiritual para os animais, para nós espíritas conhecer melhor, porque tudo é colocado no determinado tempo. Agora que nós somos mais amadurecidos espiritualmente em relação aos animais, está abrindo e mostrando a realidade. Como você mesmo falou, no plano espiritual tem um livro maravilhoso que lá conta aqueles espíritos recém-chegados em determinado local, que são espírito ainda revoltado, que não aceita a passagem. O que está acontecendo? Eles estão fazendo tratamento com essas pessoas, com os animais desencarnados, que eles demoram mais tempo deles reencarnarem. Os mesmos animais que faziam a terapia quando eles eram encarnados, quando ele desencarna, ele continua fazendo o mesmo trabalhinho dele lá no plano espiritual para ajudar esses seres. Né? Olha que incrível. É lindo isso. Por isso nós estamos fazendo, não é para a gente quer ser melhor. Para que trabalhar animais? Já ouvi muito isso na casa espírita, viu? Para quê? O que é isso? Poxa, o que é isso? Eram nós. Nós passamos por um degrauzinho pequenininho, deixamos de ser animal, passamos a ser animal nominal. Mas muito pequeno o degrau. É isso. Francisca, mais uma vez, obrigado mesmo. Fica aí conosco. Eu vou pedir para a nossa querida Carol fazer a prece final. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada, viu? Fica aí conosco. Beijão para todos. Obrigado. Pode fazer, Carol. Então, vamos nos unindo em agradecimento pelos ensinamentos que nos foram ministrados. Vamos reunindo aquilo que é de melhor em nós, sob a forma de vibrações. Vamos vibrando uma luz azul intensa e brilhante, e essa luz sobe ao espaço, envolve todos os mundos habitados, envolve o nosso planeta Terra, envolve todos os países, povos, nações, especialmente aqueles que se combatem em guerras ou que sofrem por catástrofes naturais. Que essa luz azul envolva o nosso Brasil, que essa luz azul envolva os governantes mundiais, os governantes do nosso país, para que governem com justiça. Vamos vibrando por toda a natureza, pedindo a preservação do nosso meio ambiente, a purificação do ar que respiramos, a purificação das águas, a preservação das matas, florestas, cerrados, a proteção a toda a vida animal, onde quer que ela habite. Vamos vibrando pelo respeito aos animais, que seja afastado do coração humano toda ideação de prática destrutiva que envolva sofrimento dos animais. Vibramos pelos nossos animaizinhos domésticos, aqueles que se encontram sob nossa tutela
e aqueles que se encontram nas ruas, carentes de proteção e amparo. Vibramos por todos os doentes do corpo e da alma, por os nossos irmãos que se encontram em situação de rua, por todos os encarcerados pelos vícios ou aqueles que se encontram nas prisões. Vamos vibrando por todos os nossos parentes e amigos, pelos nossos supostos inimigos, vibrando uma luz especial por todos os desencarnados, por seu acolhimento no plano espiritual com amor e o encaminhamento a locais de refazimento. Pedimos humildemente uma vibração por cada um de nós, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. E ao nos despedirmos, vamos fazendo uma súplica a Deus, nosso Pai. Deus, Pai de infinita misericórdia, concedei-me forças para preservar a beleza e integridade do meio ambiente. Dai luz aos olhos daqueles que destroem vossas matas, que matam vossos animais, que poluem vossas águas, onde tudo começou. Que assim seja, com a graça de Deus. Muito obrigado, Carol. Boa semana a todos. Que lindo, Renata. Boa semana, pessoal. Francisco, mais Tudo uma de vez. bom. Beijo a todos, viu? Obrigada.